E aí, o Emmanuel faz a sua dissertação. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se revelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou aos revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Simplesmente ele diz: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Muito bom, Pedro. Maravilha. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece de hoje? Radan, que está empolgado aí, vai fazer nossa prece. Radan disse, não tô, nem vi que eu estava empolgado. Tirei do mundo. Posso fazer. Bora lá. Tá. Bom, primeiro boa tarde para todos, tá? E um abraço forte. Bom, vamos pedir permissão. Boa tarde, André. Vamos pedir permissão para iniciar nosso estudo do Livro dos Espíritos. Pedir os nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, nossos mentores, que nos guiem para ouvir e compreender esse estudo, que ilumine também nossa facilitadora, e que todas essas energias, essas vibrações positivas, nesse momento, sejam levados aos nossos amigos, parentes, e que abençoe nessa tarde esse momento lindo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Radan. Vamos dar início agora ao nosso estudo. Hoje vamos dar continuidade, né, ao estudo que a gente começou semana passada sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Hoje vamos estudar as perguntas 511 a 521. Antes de começar, eu gostaria aqui de ler uma mensagem. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. É do livro do Irmão X, Estante da Vida. Ele tem um título chamado O Guia. Estão vendo aí minha tela, visualizando? Estão? Então. Sim. Necessitando melhorar conhecimentos... Sim. Oi? Ok? Vamos lá. Ok. Estante da Vida, Irmão X. O Guia. Olha que legal. Necessitando melhorar o conhecimento de orientação, acompanhei um dia de serviço do guardião Aurelino Piva, espírito amigo que desempenha a função de guia comum
olha a palavra guia comum da senhora Sinésia Camerino, dama culta e distinta, domiciliada em elegante setor do mundo paulista. Cabia-me aprender com alguém igualmente na posição de desencarnado, auxiliar em esforço anônimo, exercer o amor silencioso e desconhecido. Cheguei cedo à residência, cujo pequeno jardim à primavera aformoseava, 4 horas da manhã, justamente quando Aurelino preparava as forças de sua protegida para o dia nascente. Trabalho de humildade e devotamento. Na véspera, Dona Sinésia não estivera tão sóbria ao jantar, excedera em quitutes e licores, mas o amigo espiritual erguia-se em piedosa sentinela, e antes que a senhora reabrisse os olhos no corpo, aplicava-lhe passes de reajuste. É preciso que nossa irmã desperte tão rígida quanto possível, explicou-me. E sorrindo, um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção que devemos enriquecer de harmonia e esperança. Depois de complicada operação magnética, observei que a tutelada se dispunha a movimentar-se e esperei. 6 horas da manhã. Aurelino formulou uma prece, rogando ao Senhor lhe abençoasse a nova oportunidade de trabalho, e tive a ideia de tornar a escutar-lhe as palavras confortadoras. Um dia tranquilo no corpo físico é uma bênção. A senhora acordou e o benfeitor espiritual postou-se ao lado dela, afeição de pai amoroso, falando-lhe dos recursos imensos da vida que atuavam lá fora, como a buscar-lhe o coração para o serviço com alegria. Dona Sinésia ouvia em pensamento e, qual se dialogasse consigo mesma, recusava a mensagem de otimismo e respondeu às benéficas sugestões resmungando. Dia aborrecido, tempo sem graça. Nisso, 2 meninos altercaram lá dentro com a empregada. Bate-boca em família. Dona Sinésia não se mexeu. Sabia que os 2 filhos manhosos nada queriam com estudo, nem suportava qualquer disciplina, mas não deu bola. Aurelino, porém, correu a copa e eu acompanhei. O amigo desencarnado apaziguou as crianças e acalmou a servidora da casa, à custa de apelos edificantes. Ajudou os pequenos a encontrar os cadernos de exercícios escolares que haviam perdido e acompanhou-os até o ônibus. De volta ao interior doméstico, chegou a ver de se amparar o esposo da Dona Sinésia, que deixara o quarto sob grande acesso de tosse, bronquite velha. Um guardião espiritual ligado a ele auxiliava-o, presto. No entanto, Aurelino pensou na tranquilidade da sua protegida e entregou-se à tarefa de colaboração socorrista. Passes, insuflações. O chefe da família estava nervoso, abatido. Aurelino não repousou enquanto não lhe viu o espírito asserenado, diante da empregada, a quem auxiliou de novo, a fim de que o café com leite fosse servido com carinho e limpeza. Logo após, demandou o grande aposento em que iniciara a tarefa, rogando a Dona Sinésia viesse a copa abençoar. O marido com um sorriso de confiança. A dama escutou o convite suplicante, através da intuição, mas ficou absolutamente parada sob os lençóis, e ouvindo o esposo pigarrear na saída, comentou intimamente, não vou com asma, estou farta. 7 horas, Aurelino estugou o passo a fim de sustentar o senhor Camerindo na travessia da rua. Explicou-me que Dona Sinésia precisava de paz e, em razão disso, devia ajudar-lhe o marido com as melhores possibilidades que dispunha. E, atencioso, deu a ele, na espera da condução, ideias de tolerância, caridade, bom ânimo e fé viva para compreender as suas dificuldades de contador da firma que se vincula. 8 horas, quando se levantou. Aurelino sugeriu-lhe o desejo de tomar água pura e informou-me de que se esmerava em defendê-la contra intoxicação. Magnetizou líquidos simples, dotando de qualidades terapêuticas especiais, e continuaram serviços de preocupações. Trabalho de proteção para Dona Sinésia
em múltiplas circunstâncias pequeninas, suscetíveis de gerar grandes males. Apoio a empregada de Dona Sinésia para que não falhasse minudências de harmonia no lar. Remoção de obstáculos a fim de que contratempos não viessem perturbar a calma de Dona Sinésia. Socorro incessante às crianças de Dona Sinésia, ao retornarem da escola. Cooperação indireta para que Dona Sinésia escolhesse os pratos capazes de lhe assegurarem necessária euforia orgânica. Inspirações adequadas de modo que Dona Sinésia encontrasse boas leituras. Amparo constante do senhor Camerindo, tanto quanto possível, a fim de que Dona Sinésia não se afligisse. Enfim, Dona Sinésia, sem a obrigação de ser agradecida, já que não identificava os benefícios contínuos que recebia, teve um dia admirável, enquanto Aurelino e eu estávamos realmente estafados, não obstante a nossa condição de espírito sem corpo físico. À noite, porém, justamente quando Aurelino se sentou do meu lado para 2 dedos de prosa, Dona Sinésia, desatenta, feriu o polegar da mão esquerda com a agulha que manejava para enfeitar um vestido. Bastou isso, e a senhora desmandou aos gritos. Oh, meu Deus, ninguém me ajuda, vivo sozinha, desamparada. Não há mulher mais infeliz do que eu. Positivamente, assombrado, espiei Aurelino, que se mantinha imperturbável, e observei. Que reação é essa, meu amigo? Dona Sinésia recolheu socorro e bênçãos durante o dia inteiro. Como justificar esse ataque de cólera por uma picada sem importância nenhuma? Aurelino, entretanto, sorriu e falou paciente. Acalme-se, meu caro. Auxiliemos nossa irmã a reequilibrar-se. Essa irritação não há de ser nada. Ela também mais tarde vai desencarnar como nós e será guia. Esse Humberto de Campos, ele traz cada mensagem que às vezes a gente fica assim, né? Muito bom. Muito boa, né? E isso serve para nós, né? A gente tem que observar o nosso dia, né? Muitas vezes, as coisas que nos acontecem ao redor, as possibilidades de coisas que a gente faz durante o dia. Parar e analisar como é que foi meu dia. E quem deve ter projetado esse dia para ser tão bom, né? Quem projetou isso para que, né, não ocorresse nada de forma a eu me desequilibrar, por exemplo, né? Quem é que cuida disso, né? O irmão São Luís, né? Na pergunta que a gente... o livro é esse do Estante da Vida, do irmão X. E o São Luís, ele fala para a gente, né, que justamente, às vezes a gente se pergunta, né, como é que pode uma pessoa mais elevada que a gente, né, um espírito mais elevado que a gente, estar conosco, às vezes fazendo reles tarefas, né, que nós vamos pensar assim, simplesmente para que a gente possa se manter, às vezes, equilibrado, simplesmente para que a gente possa ser intuído, né, ou seja, atendendo aquelas necessidades, muitas vezes nossas, né, e que às vezes a gente não ouve, né, mas que ele faz o possível para atender, né, e São Luís diz que sim, é um trabalho que eles atendem com maior vontade e orgulho, né, então, que a gente possa acreditar, né, que quando a gente tem um dia bom, ou quando a gente tem um dia ruim, pode ser que aquele dia ruim poderia ser pior, né. Alguém quer comentar? Achei super interessante, Cléo, essa história. E ela me fez rememorar o nosso cotidiano, né? Como precisamos ser gratos à vida que temos, apesar dos pesares, porque a gratidão é um dos sentimentos mais nobres, e somente aquele que começa a despertar para o lado consciente do espírito percebe isso. Não vai se deixar levar simplesmente por essa cólera, né? Que vez por outra ela nos toma, né? Esse ímpeto é um comportamento equivocado de algum irmão, né? Visível ou invisível, é um comportamento estranho de um familiar. Tudo isso é motivo para que a gente possa refletir e agradecer tudo que temos. Verdade, pode falar, Rita. Tá, pensando a mesma coisa com relação à gratidão, né? Porque isso é uma leitura para a gente fazer todo dia. Para a gente lembrar que nós não estamos sozinhos e que
quantas vezes eu vejo assim, vendo essa leitura, né, eu vim refletindo assim, quantas vezes nós não somos surdos, né, aos conselhos dos nossos anjos de guarda, e muitas vezes a gente comete muitos erros por causa disso, né, por falta mesmo da gratidão, da gente pensar que nós estamos a todo momento sendo incentivados a fazer o bem, e muitas vezes a gente esquece disso, a gente nem se lembra de Deus, às vezes esquece de as pequenas coisas, às vezes, que acontecem que a gente não valoriza, sabe? Estava pensando nisso. Né? Vou até ver esse livro aqui, que eu achei muito interessante essa mensagem, muito bacana mesmo. É só isso. Eu também, Cléo, fiquei pensando como a Rita e o Paulo, né? Como que a gente... E me colocando no lugar, né? Eu comecei a rir como se isso fosse algo que estivesse bem distante da gente. Mas quantas vezes a gente não comete a mesma coisa? Está tendo um dia bem proveitoso, um dia cheio de cuidado, e a gente nem se dá conta, nem agradece, e às vezes acontece uma pequena coisa e a gente explode. Isso é para a gente refletir que isso não foi só com ela, né? Isso acontece com a gente diariamente, a gente não percebe o tanto que a gente é amparado e o tanto que somos ingratos. Sim, verdade. Mais alguém, gente? Então, vamos lá, para nossa... iniciar aqui nossa apresentação de hoje. Quando eu tento colocar aqui uma guia só para apresentar, ele só está me deixando apresentar a janela inteira. Não sei por quê. Deixa eu fazer aqui de outra forma. Cléo, você já foi e clicou no menu apresentação de slides, configurar a apresentação de slide? Lá você define que você pode apresentar por uma pessoa janela. Você está no mudo. Você está no mudo, Cléo. Não estamos te ouvindo. Quando você clica em compartilhar uma janela, você consegue ver seus outros aplicativos? Eu só estou vendo a tela do Chrome. Você está no mudo. Depende. Na hora que você clica em compartilhar, você tem que optar por compartilhar a janela que você quer compartilhar. Isso, mas eu não estou vendo a janela, é justamente isso. Você compartilhou agora a tela do Chrome. Sim, porque é a única que aparece. Mas Espera que eu eu vou vou... fazer. Ela Eu vou pode estar fazer. minimizada. Se ela tiver minimizada, aí você não consegue realmente. Mas não está, não. O problema é que ela não está. Eu acho que é problema no próprio...
Você está no mudo, Cláudio. Alô? Será que ela não está reiniciando, Paulo? Não. Ou o aplicativo, ou Não, o eu tô Chrome, na aqui. verdade? Ou Ele entrou com outro usuário. Cléo, Oi? você está no. Agora você abriu o microfone, pode falar. É porque eu entrei com outro usuário para fazer a apresentação. Espera aí, só um minutinho. Você está falando, Cléo? Não estamos te ouvindo. Vamos fazer da forma convencional mesmo. Melhor. Vou entrar aqui no Kardec. Eu tinha botado até uns negocinhos legais, mas por isso que eu estava insistindo. Deixa eu entrar aqui no Kardecpédia, porque aqui tem as perguntas. Parte quarta, parte segunda, da ocupação dos espíritos. Anjo guardião. Hoje vamos estudar 511. Pronto. Então, já que ele não deixou eu configurar esse aqui, vamos ver aqui. Compartilhar. Nem com outro usuário eu consegui fazer isso que eu fiz agora. Só consigo ver a tela do Chrome, mas depois a gente vê. Então, vamos lá. Começando aqui a pergunta 511. Alguém pode ler aí? Está pequeno? Está grande? Lê aí, Ana, por favor. Leio. A cada indivíduo acha-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de luta. É uma pergunta, eu não li como pergunta, não. De lutar entre o bem e o mal? Ligado. Então, ele só pergunta que a cada indivíduo acha-se ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e de proporcionar a ocasião de lutar entre o bem e o mal, tipo, eu tenho um anjo da guarda e tenho um mau espírito, né? Então, é isso que hoje, a ligação, aí tem a resposta. Ligado não é o termo. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo age por si mesmo, porque conta ser atendido. Há, então, luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu entendo que a gente tem destinado para a gente um espírito bom, para cuidar da gente. O mal não é uma questão que a espiritualidade amiga, que Deus vai colocar um espírito mal em nosso caminho. Esse vai se dar de acordo com a nossa sintonia, se a gente acabar recepcionando eles, né? De alguma forma, a gente fizer esse movimento, mas sempre é de nossa responsabilidade. Não era um fator determinante, não é algo que a gente precise ter, vai ter de acordo com a nossa ação. Rita levantou a mão, Cléo. Pode falar, Rita. Bom, boa tarde, gente.
seguinte, Boa tarde. como nós somos luz e sombra, né, pela lógica, não tem como a gente viver sem ter alguém, sem ter o mal ao nosso redor, até porque faz parte da nossa sombra, né? Então, se nós temos o nosso lado sombra, é natural que a gente atraia conforme o nosso modo de agir, né? Às vezes a gente camufla muita coisa que a gente não se dá conta. Então, eu acho meio difícil a gente viver no mundo que a gente vive, no mundo de prova e expiação, sem ter essa sombra ao nosso redor. Aí que vem o trabalho do nosso anjo guardião, né? Aí a gente vai, é nesses momentos que eu acredito, meu modo de pensar, né, que a gente transforma a nossa sombra em luz. Quando a gente dá mais ouvido ao lado do nosso anjo guardião do que ao lado sombra que ainda faz na gente. Pensa assim. Se estiver errado, me corrija. Isso mesmo, Rita. Mais alguém? Cléo, Agora, diga. eu me lembrei agora de uma história que eu ouvi, que acho que todo mundo conhece, mas é sempre bom se ligar, né? De um pajé de uma tribo, né? Em que ele estava sentado na sua cabana lá, atendendo as pessoas, e entrou. Ele saiu aí, ficou do lado de um jovem, de um adolescente, ele perguntou, ô pajé, me diz um negócio, como é que você consegue dar tanto conselho a essas pessoas, tantas coisas diferentes, você deixa todo mundo equilibrado, você continua equilibrado, você não tem problema, não? Eu falei, não, eu tenho problema, sim. Então, como é que você resolve os seus problemas? Quem te orienta? E mais ou menos ele falou assim, olha, meu filho, eu tenho dentro de mim dois lobos. Tem um lobo mau e tem um lobo do bem. Tá, e aí, qual que ganha na batalha dos seus conflitos? Aquele que eu mais alimentar. Então, é mais ou menos isso. Ele já diz aqui que realmente ligado não é o termo, quer dizer, não está ligado. Ele está ali em volta, vai se ligar através, como diz o pajé, através da nossa alimentação. Se aumentar o lobo do mal, com certeza ele vai vencer essa batalha. Se eu alimentar mais o lobo do bem, com certeza ele também vai vencer essa batalha, pelo menos nesse dia e nesse instante. Verdade. Obrigado. Verdade mesmo. E aí a gente tem que sempre focar nesse a quem o homem se deixe influenciar. Às vezes a gente não dá importância aos nossos pensamentos, né? E a gente se liga, né? A influência que a gente recebe desses dois espíritos que estão perto de nós é justamente através de vibração, né? Os nossos guias, nossos espíritos protetores, eles estão como uma missão de estar ao nosso lado. O restante vem muito por vibrações que nós emanamos. Eu lembro uma vez, no centro espírita, eu estava, né, e tinha uma menina, ela tinha 14 anos, né, ela entrou no atendimento fraterno, e no que ela entrou, que eu olhei para ela, eu vi que ela não estava bem, né, então ela estava justamente ali, né, com algum irmão, né, e aí eu olhei para ela assim, puxei ela para passar, que não, quando alguém ia botar a mão nela, ela tirava a mão, então eu disse, ela tá com algum irmão aí que está justamente com ela. E aí, quando a gente sentou ela no atendimento fraterno, a gente chamando o nome dela, aquela coisa toda, ele pegou, chegou e disse, eu tô aqui porque ela me chamou. Eu não conheço ela, não sei nem quem ela é, mas ela me chamou. Então, assim, como tem espíritos que não sabem como isso ocorre, ele só diz isso, ela me chamou. E o que é ela me chamou? É a influência, né? Os pensamentos, né? Ele foi atraído para ela justamente pelos pensamentos. E é isso que a gente tem que aprender para poder saber controlar isso aí. Beleza? Cléo, Oi. só queria fazer um comentário com a fala da Rita, né, que ela está certinha. Acho muito difícil mesmo. A gente está em mundo de prova e expiação, a gente está aqui em processo de formação mesmo, a gente tem muita falha, né, tem muita coisa para ser corrigida. Então, sintonizar com o mau espírito é algo que a gente tem que lutar mesmo diariamente contra, mas que é quase que inevitável, né? A gente, em algum momento, vai passar por isso. É só em relação à questão da sombra, para a gente lembrar que sombra é aquilo que é ausência de luz, mas nem sempre sombra, né? O Pedro está lá estudando junto comigo a série psicológica de Joana de Ângeles, pode confirmar aí também, nem sempre sombra é algo negativo. Sombra pode ser algo positivo em nós que a gente ainda não iluminou. É só isso para a gente confundir. Bem lembrado aí, Ana. Obrigada aí pela contribuição.
Então, vamos lá adiante para 512. Alguém pode ler aí a 512? Gente, lê e comenta, tá, gente? 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Então, quer dizer, mesmo tanto que a gente pode ter de espíritos bons do nosso lado, a gente, dependendo do nosso pensamento, a gente pode ter espíritos, eu não digo mal, né? Que nos levam para o mal, nos levam para os nossos pensamentos maus. Isso mesmo, isso. E assim, e como a pergunta é, podemos ter muitos espíritos protetores, apesar dele falar do que nos assistem no mal, ele diz que todo homem sempre conta com espíritos, tá no plural, né? Mais ou menos elevado, né? Então, a gente sabe que a gente tem o nosso anjo guardião, a gente sabe que a gente tem espíritos familiares, né? Então, a gente sabe que a gente tem a questão do mentor, né? Que a gente muitas vezes é ligado a gente em algum tipo de trabalho. Então, assim, são espíritos, né, mais ou menos elevados que com eles simpatizam, até para um trabalho que a gente vai executar, né? Então, somos sim assistidos, né, muitas vezes, mas não assim, de uma forma constante, muitas vezes pontuais, né? E como também tem junto de si outros que assistem no mal, né? Que são aqueles irmãos que em algum momento a gente deu uma pisadinha no pé, né? Nós não somos nenhum santinhos, né? Em encarnações passadas, não nessa, que nessa eu sei que todo mundo aqui é santo, mas que a gente possa estar justamente fazendo esse trabalho, né? De quanto menos eu pisar no pé de um, menos problema eu terei lá na frente, né? Mas tem irmãos que nos acompanham de muitos séculos, né? E que ainda estão no nosso encalço, né? Mas a gente pode cansar eles, tá? Mais alguma? Alguém quer comentar mais a 512? Então, vamos para 513. Quem lê? Eu leio. Os espíritos... Tá baixinho, tá baixinho. Tá baixo? Agora aumentou agora. Tá. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Resposta. Algumas vezes pode ter uma missão temporária, mas quase sempre se trata apenas de atração pela similitude de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Aí tem a A, pode ler a A também. Tem a 513A. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus? Sim, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, seja qual for o seu caráter. E aí ele tá... Pode falar. Assim, eu acho que no caso dos espíritos simpáticos, né, talvez eles não andem com a gente o tempo inteiro, mas eu acho que se a gente tiver alguma atitude que a eles, né, interessa também, se simpatizam, ele está junto conosco, tanto no trabalho para o bem, na atitude para o bem, quanto para o mal também, eu acho. Isso mesmo. Tanto para o bem. E aí a gente está falando dos espíritos simpáticos, né? Na pergunta 512, eles perguntam se somos ligados a mais de um espírito. E a gente sabe, mais de um espírito. Os simpatizantes, os familiares, né? E esses simpatizantes, eles podem desempenhar, sim, uma missão temporária, né? Mas apenas também, né? Pode tratar de uma similitude de pensamento, ou seja, um chamamento de pensamento ou sentimento. Ele pode também ser atraído, né? E aí depois ele pergunta, né, se esses espíritos simpáticos podem ser bons ou maus, né? E ele aí diz que sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Então, já está até dizendo, né?
Se a gente tem um pouco daquilo em nós, nós terminamos atraindo, né? O Haroldo, ele já nos diz, né, que todos nós temos um desejo central, né? Algo central que nos move, né? E alguns outros que faz com que a gente ainda traga de reencarnações, né, ali arraigada ainda por muito tempo, né, que ainda faz com que, vez por outra, a gente dê mais atenção a esse tipo de sentimento, pensamento, e terminamos atraindo. Gente, é muito, mas é muito sério isso. Pense você que não bebe e simplesmente sentou, né, e aí as pessoas, vamos lá, vamos tomar uma aqui, não sei o quê, e aí você bebe, né? Naquele mesmo momento, você aciona aquele gatilho, né? Mãos que estão ali em sintonia, simplesmente simpatizam. Por quê? Pelaquela vontade de beber. Não tem nada a ver com você. Mas eles estão ali, do seu lado, né? Para quê? Para que ele sinta, né, aquela influência da bebida também. Então, é o tempo todo esse tipo de atração. E a gente tem que ter, assim, bastante atenção e tem que ter, assim, eu acho que tudo nos leva a crer, né, que a gente tem que acreditar nisso, porque se a gente não acredita também, de nada vale, né, o que a gente está estudando. Por isso que a gente tem que estudar, tem que tirar dúvida, tem que observar, né? Então, vamos lá, 514. Quem pode ler? Eu posso, Cléo? E aí, meu amor? A 514, a resposta dela é um pouco extensa, mas eu não vou me estender muito, não. Os espíritos... Ô, Magda, a 514, não é? Mas a 514, a resposta dela não é grande. O que é grande é o comentário de Kardec. Ele começa a falar as explicações acima, aí começa a... Tá? Isso. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Aí vem aqui a resposta. Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dá-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Aí vem aqui a explicação de Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. E assim segue. Mas aí vamos ler o resto. Ele está dando aqui a explicação até que a gente falou na última aula, né? Que ele fala do anjo guardião, ele fala do espírito familiar. Você quer que eu leia? Eu vou ler. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista, sendo-lhes úteis, no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas, algumas vezes, pouco avançado, e o mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gosto e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e agem por sua própria iniciativa,
e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Isso mesmo, obrigado aí, viu, Magre? E aí, a gente tem aí a resposta da 514, quando ele pergunta se os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores. E ele fala que você tem que dar o nome que você quiser, né? O que importa aqui é o quê? É a gradação dos espíritos, né? Em que grau cada um deles se encontram. E como eles, né? Como nós conseguimos atrair eles. Ok? Tudo bem até aí? Vamos para 515. Quem pode ler a 515? Adriana, cadê você? Vou ler, posso? Pode. 515. Quando se deve pensar... Não, o que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são espíritos maus, de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-las. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Quando eu lendo isso aqui, eu fiquei lembrando dos... Porque, assim, no atendimento mediúnico, a gente vê muito... Já aconteceu muito de manifestações, assim, de espírito encarnados, mas que tinham outro encarnado guiando outro, e aquele outro estava obsidiando uma pessoa encarnada. Então, a gente sabe que muitos, né, se aproveitam da nossa fraqueza mesmo, são fraquezas nossas que nós estamos aí à mercê, quando a gente não está invigilante, e a gente acaba chamando determinadas companhias, né? Isso aí ninguém tá livre disso, né? Só que, é que nem ele fala aqui, né? Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, muita gente fala assim, por que aconteceu isso comigo? Então, essas horas, como a gente está no mundo, né, de provas e expiações, aí está uma provação, né? Porque se a pessoa é tentada a fazer o mal, sofrendo de uma, vamos dizer assim, de uma determinada influência, né, ela está sendo provada mesmo. Será que ela vai realmente fazer aquilo? Porque às vezes a pessoa se prepara para uma determinada função aqui na Terra, de repente chega uma hora, que nem Jesus fala que todo mundo tem que dar seu testemunho, né? Aí numa hora dessa a pessoa sofre uma questão, um problema desse tipo. Eu acredito que vários de nós, né, na Terra, o que não falta são provações desse tipo, acredito eu. Verdade. E uma das coisas também, quando a gente insiste no erro, né? A gente sabe que Jesus, quando ele passou por aqui, ele disse, vai e não peques mais, né? O que ele estava dizendo? Mude, faça sua reforma íntima, mude sua atitude. E, às vezes, o que é que a gente faz? A gente, diariamente, temos que estar em constante vigilância para que a gente não repita novamente, né, alguns erros, né, que já são conhecidos nossos. E isso faz com que esses irmãos que nos acompanham, muitas vezes, para fazer o mal, né, e até chegar à subjugação, é justamente a repetição daquilo que ele percebe e diz, você não mudou nada, você continua a mesma coisa que era antes. Né? Então, eles não acreditam na nossa mudança, eles só acreditam na nossa mudança quando vê você realmente mudado daquilo que ele conhecia antes, e aí ele se afasta. Então, isso é muito importante também, né? Vamos para 516, quem pode ler? Eu posso. 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Ou seja, Kardec está questionando aqui se é possível, né? Os nossos espíritos que nos acompanham encarnar para nos acompanhar. Resposta dos espíritos.
E isso às vezes se dá, mas também é comum encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que eles são simpáticos. A mais pura verdade. Nossa, viajei alguns anos atrás aqui. Quantos espíritos amigos encarnados me ajudaram nessa vida, né? Desde a infância, passando pela adolescência, entrando na fase adulta, né? Felizes são aqueles que conseguem reconhecer isso, né? E lembrar dessas pessoas, às vezes é um vizinho, um colega de trabalho, um colega de escola, um tio, uma tia, um avô, uma avó. São pessoas muito caras a nós, né? Que de alguma forma estão encarnadas nos auxiliando, né? Muito belo esse trabalho. Mesmo. Eu vou, por falar nisso aqui, eu peguei um texto aqui para poder mostrar aqui para vocês, que é bem interessante, que tem justamente a ver, né, com esse nosso estudo aqui, né? Ele fala justamente sobre a Revista Espírita, ano 19, de 1866, né? Questões e problemas, filhos, guias espirituais dos pais. E ele começa assim: tendo perdido um filho de 7 anos e tendo se tornado médium, uma mãe teve por guia o próprio filho. Um dia, ela lhe fez a seguinte pergunta: caro e bem-amado filho, um espírito amigo meu não compreende e nem admite que tu possa ser o guia espiritual de tua mãe, já que ela existia antes de ti. Indubitavelmente deve ter tido um guia, nem que fosse durante o tempo em que tivemos a felicidade de ter-te ao nosso lado. Podes dar-nos algumas explicações? Resposta do espírito da criança. Paulo? Dê uma olhada se tem alguém aqui na porta. Resposta do espírito da criança. Como quereis aprofundar tudo quanto vos parece incompreensível? Mesmo aquele que vos parece mais adiantados no espiritismo está apenas nos primeiros elementos desta doutrina e não sabe mais que este ou aquele que vos parece a par de tudo e capaz de vos dar explicações. Eu existi muito tempo antes de minha mãe e em outra existência. Ocupei uma posição eminente por meus conhecimentos intelectuais, mas um imenso orgulho se havia apoderado do meu espírito, e durante várias existências consecutivas fui submetido à mesma provação, e sem dela poder triunfar, até chegar à existência em que estava junto de vós. Mas como já era adiantado, e minha partida devia servir para o progresso, vós, tão atrasados na vida espírita, Deus me chamou antes do fim de minha carreira, considerando minha missão junto a vós mais proveitosa como espírito do que como encarnado. Durante minha última estada na Terra, minha mãe teve o seu anjo da guarda junto a ela, mas temporariamente, porque Deus sabia que eu quem deveria ser o seu guia espiritual e que eu traria mais eficazmente na via de que ela estava tão afastada. Esse guia que ela tinha, então, foi chamada a uma outra missão, quando vim tomar o seu lugar junto a ela. Perguntai aos que sabeis, mais adiantados do que vós, se esta explicação é lógica e boa, pois é possível que me engane ao expressar a minha opinião pessoal. Enfim, isto vos será explicado, se perguntardes. Muita coisa que ainda vos são ocultas, vos parecerão clara mais tarde. Não quereis aprofundar muito, porque dessa aparente preocupação nasce a confusão de vossas ideias. Tende paciência, assim como um espelho embanciado por um sopro ligeiro, pouco a pouco se clarifica. Vosso espírito tranquilo e calmo atingirá esse grau de compreensão necessário ao vosso adiantamento. Coragem, pois bons pais, marchai com confiança, e um dia bendireis a hora da provação terrível que vos trouxe a via da felicidade eterna, e sem a qual ainda tereis muitas existências infelizes a percorrer. Aí tem a observação lá da revista que diz o seguinte: essa criança era de uma precocidade intelectual rara para a sua idade,
Mesmo gozando de saúde, parecia pressentir o seu fim próximo. Gostava dos cemitérios e, sem jamais ter ouvido falar no espiritismo, em que seus pais não acreditavam, muitas vezes perguntava-se se, quando se está morto, não se podia voltar para os que tinha amado. Aspirava à morte como uma felicidade e dizia que, quando morresse, sua mãe não devia se afligir, porque voltaria para dela. Foi a morte de 3 filhos em alguns dias que levou os pais a buscar consolação no espiritismo. Essa consolação eles a encontraram largamente, e sua fé foi recompensada pela possibilidade de conversar a cada instante com os filhos, pois em muito pouco tempo a mãe tornou-se excelente médico, tendo até o próprio filho como guia, espírito que se revela por grande superioridade. Muito bom, né, pessoal? Vocês já tinham visto essa mensagem? Visto? Não, eu nunca vi, Cléo. Muito bom mesmo. Deixa eu compartilhar aqui para dar continuidade agora. Uma excelente explicação, muito consoladora. E outra coisa que eu achei também foi justamente, às vezes a gente duvida dessas coisas, né? E aí, uma explicação tão lógica como ele deu aqui, às vezes a gente fica buscando coisas e não consegue ter resposta, né? Verdade. O interessante, Cléo, que a gente vê o caráter do espírito, né? Quando ele fala assim, procure alguém com mais lógica, com mais razão para analisar o que eu estou dizendo, que eu mesmo posso estar enganado, né? Mas procure alguém que você chegará à conclusão, né? E ela chegou a essa conclusão porque, como é narrado aí, o Kardec narra que ela perdeu 3 filhos, né? E ela encontrou a consolação no espiritismo, e ela se tornando excelente médium, ela acabou depois conversando com esses filhos que foram para a vida espírita mais cedo do que ela, né? E isso para ela foi uma consolação. Acho que é o primeiro que faleceu, que desencarnou, acabou se tornando o guia espiritual dela, né? Como ele narrou aí, né? Ela tinha um guia quando nasceu, porque é lógico isso, né? Ela nasceu com guia, mas Deus julgou melhor que ele fosse o guia a partir daquele momento em diante, que ele ajudaria da melhor forma possível ela, né? Então o guia que estava com ela foi em outra missão, né? E a partir daquele momento que ele desencarnou, ele pegou esse papel do anjo da guarda dela, né? A gente vê essa questão da humildade, né? Do espírito de falar, não, pergunte uma pessoa com mais lógica, mais razão, para ver se que eu posso também estar enganado, né, nesse meu raciocínio, né? E Kardec vem e dá a explicação muito profunda, né? Aí a gente vê aí a humildade dele, né? Porque ele não se sente muito capaz, pode ser que ele esteja enganado, ele pede para ela pedir outras explicações a outros espíritos com mais capacidade do que ele. Aí a gente vê a humildade, né? Verdade. Quem pode ler 517? Você lê aí, de volta? Sim. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então, assim, pela resposta que os espíritos nos trazem, né? Por exemplo, nós, às vezes, temos os nossos parentes que moram junto conosco, né? Filhos, às vezes, tios, primos e assim por diante. Então, esses espíritos que acabam se vinculando a nós, aos nossos parentes, também criam um vínculo ali, né? Com esse grupo familiar, né? E cada um deles tem seu espírito protetor, né? Que é o mais interessante, né? Uhum. 518. Quem pode ler a 518? Eu leio. 518. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também
por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas? Aí responde os espíritos, né? Os espíritos vão, de preferência, onde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer seja só, quer faça parte de um modo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como dos indivíduos, tende a afastar os espíritos maus e a atrair os bons, que estimulam e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. A gente sabe assim que o aprendizado, né, ele passa do individual para o coletivo. Então, quando a individualidade muda, a massa do indivíduo, ela repercute, logicamente, né, no coletivo. E é assim que o mundo se melhora. Assim que vejo. E é isso. Alguém mais? Essas duas questões seguintes aqui, a 519 e a 520, ela é um pouco parecida até com essa. Deixa eu ler aqui. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para o objetivo comum, precisa de uma direção superior. E aí ele continua na 520, que é um pouco parecida. Ele diz, os espíritos protetores dessas coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? E ele fala, tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer das coletividades, quer dos indivíduos. A gente, ontem, né, teve a palestra, né, do Bruno Amador, e ele nos falou lá, né, sobre justamente o espírito Ismael, né, e aí ele tem um pouco a ver sobre justamente, né, esse tipo de coletividade, né, da proteção de uma cidade, de um país, né, então deixa eu pegar aqui só para compartilhar com vocês, que no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é relatado que Ismael recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente com uma pleide de espírito de escola, de implantar na Terra nova, estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral, através do estabelecimento em definitivo do Evangelho, tendo o Brasil como ponto central de difusão de mensagem do Cristo. Na obra Humberto de Campos, registra que a missão específica de Ismael para com o Brasil, assinalada por Jesus, seria implantar em nosso país o seu Evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael, assim, esteve na liderança espiritual da nossa nação desde o descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, mesmo os mais conturbados. Afinal, ainda estamos num mundo de prova e expiação. Então, a gente percebe aí que com essa análise aí desse livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente consegue perceber, né, que sim, as cidades, as nações, né, o nosso país, ele sim tem justamente essa incumbência, né, de um espírito protetor. Alguém gostaria de comentar? Apesar de haver pessoas que querem, como é que se diz, destruir, eu não falo assim, destruir, na palavra destruir, não destruir completamente, mas aqui no STJ, como está se falando diariamente, né, que tem pessoas que querem colocar a incumbência aqui no Brasil das pessoas não falar no nome de Jesus, né, tirar o nome de Jesus do mapa, fazer que só está acontecendo em vários países por aí.
E no poder de Deus, primeiramente, isso nunca vai acontecer. Por mais que eles lutem, eu tenho a certeza que isso no nosso país chamado Terra do Evangelho, eles não vão conseguir isso de jeito nenhum. Obrigado, Magda. Alguém mais? Cleo, essas coletividades, né, elas podem se dar também aqui no nosso estudo, né? Nosso estudo é uma coletividade. E aí o nosso estudo já tem o espírito protetor dela, que faz esse trabalho. Né? Aí eu lembrei que a gente está estudando nos domínios da mediunidade, e lá tem a equipe espiritual protetora daquele estudo, e tem quem faz a direção. A gente tem tanto a direção, né, o espírito que conduz a mediúnica encarnado, como também esse espírito que, né, no caso lá é o Clementino, que também ocupa dessa proteção lá para todo o trabalho, né, no mundo espiritual. Bem interessante. E aí ele fala das aglomerações de indivíduos, sociedade, cidade e nações. E ele fala, né, que tem sim. Ele tem espíritos protetores, tem em razão de que esses agregados são individualidades coletivas, caminhando para um objetivo comum. Então, os estudos, eles têm, né, o espírito protetor. Então, toda vez que numa casa espírita, nós nos comprometemos em, vamos agora, né, na casa espírita, criar um estudo do livro dos espíritos, né? A gente faz toda uma prece, eleva nosso pensamento, pedimos essa proteção. E é designado, né, um espírito para esse estudo. Veja a importância disso, porque no momento do estudo eles estão conosco, né, nos observando, nos intuindo, né, nos harmonizando para que a gente possa justamente ter esse entendimento do que está sendo falado, né? Nas mediúnicas, né, existe lá alguns guias, o protetor da reunião para poder fazer isso. Então, esses aglomerados de indivíduos têm um objetivo. Quando eles percebem que aquele objetivo não é um objetivo voltado a Jesus, o que é que eles fazem? Se afastam, né? E isso é em todo lugar. Até no Evangelho no Lar que a gente faz, né? A gente é cercado por esses irmãos, né? Às vezes a gente... esqueci do Evangelho. Você esqueceu. Nós esquecemos. Mas eles não esqueceram. Eles chegam, vão ali, percebem que, né, os irmãos eles não estão conectados com aquele compromisso e ele vai embora. Então, é muito sério quando a gente se propõe a fazer um estudo no mesmo dia, no mesmo horário, né? É muito sério todo o trabalho que a gente faz junto à espiritualidade, porque eles são muito responsáveis, até com pontualidade. Às vezes o Paulo, ele fica aqui com a gente, vamos lá, gente, né, o horário. Não é porque é uma chatice ou nada, é porque temos compromisso, né? E a gente precisa estabelecer que aquele compromisso ele seja sério, né? Assim como nossos irmãos são, né? Léo, você tocou num ponto muito sério, minha amiga, que esses dias eu estou estudando um concurso aí, nossa senhora, e eu fico estudando, quando eu vejo já passou a hora, até o dia de sábado que eu determinei para fazer o Evangelho no Lar. Deus é mais, meu Jesus. Obrigado por me lembrar disso. Não, pelo amor de Jesus, eu não vou esquecer hoje, não. Vou botar até gravando para despertar às 20 horas. Nossa Senhora. Você não vê, às vezes a gente está no estudo, aí chega um vizinho, chega alguém, né? Vamos ali, vamos sair, vamos fazer isso. Assim, uma vez acontecendo, não tem problema nenhum. A gente sabe que, assim, você não deve, às vezes, só priorizar algo em detrimento de outro, mas quando isso vira uma constância daquilo que você se programou a fazer, você tem que observar, né? Não é algo que você vai ficar se recriminando. A partir do momento em que você identificou aquilo, é corrigir para que não ocorra. Ou você muda o horário do seu evangelho, justamente para que não haja essas interrupções, né? Porque, gente, vou te dizer, toda vez que a gente faz evangelho aqui, que aqui em casa é 7h30 aos domingos, daqui a um momento que a gente já está se recolhendo mesmo, porque tem trabalho na segunda, a gente simplesmente tem assim, uma noite assim, muito tranquila, muito maravilhosa, né? A gente acorda segunda-feira, né, bem disposto,
né? E assim, quando a gente faz o evangelho, a gente tem que estar ali, no evangelho, de coração. É um momento assim de, sabe, de ressonância, de encontro. Gente, quando vocês fazem dessa forma, é muito diferente. É muito diferente do que a gente fazer até de uma forma automática. Ai, meu Deus, hoje é evangelho. Ah, meu Deus, é evangelho. Ah, vamos fazer o evangelho aqui rapidinho. Gente, se for assim, melhor pedir. Faz uma prece, pede desculpa aos irmãos e não faz, né? É bem melhor, porque o trabalho deles é muito sério. Inclusive, eu vou ver essa palestra que teve ontem, que eu não assisti. Maravilhosa. Aí eu vou assistir. Daqui eu vou assistir. Vamos para a última pergunta, então, né? Essa última pergunta aí, a 521, que é justamente, também tem um comentário de Kardec. Alguém gostaria de ler? Que depois eu vou ler uma mensagem de Miramês. Eu posso ler. Vou ler. Pode ler. Certos espíritos podem auxiliar no progresso das artes, protegendo que se dedicam a elas. Resposta. Aí a pergunta, né? Isso. Pergunta. Resposta. Há espíritos protetores especiais. Assistem aqueles que os invocam, quando os julgam dignos. Mas o que quereis que eles façam com aqueles que acreditam ser aquilo que não são? Eles não têm como fazer os cegos enxergarem, nem os surdos ouvir. Essa é a resposta. Mas tem um comentário aqui do Allan Kardec. Pode falar. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas nada mais eram que a personificação alegórica dos espíritos protetores da ciência e das artes. Assim como designavam sob o nome de lares e penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus padroeiros protetores, que nada mais são do que os próprios espíritos superiores, mas com outros nomes. Uma vez que cada homem tem seu espírito simpático, disso resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos está relacionada à generalidade dos indivíduos, e que os espíritos estranhos são atraídos pela identificação de gostos e pensamentos. Numa palavra, que essas reuniões, assim como os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidas e influenciadas, segundo a natureza do pensamento da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, pois o caráter da nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem com que a justiça prevaleça entre si, combatem a influência dos maus espíritos. Em qualquer lugar onde as leis sancionam coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que aflui entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais. Dispersa na multidão como uma espiga isolada no meio do espinheiro. Estudando os costumes dos povos ou de qualquer grupo de homens, fica fácil fazer uma ideia da população oculta que se imiscui em seus pensamentos e em suas ações. Bom, aqui ele está perguntando se os espíritos podem auxiliar no progresso das artes. Eu entendo que ele pode auxiliar no progresso de qualquer coisa, da arte, da cultura, da intelectualidade, né? E nós temos aqueles espíritos que protegem, que julgam. E é interessante que ele usa a palavra padroeiro, né? Inclusive a Igreja Católica usa o santo padroeiro da cidade, que é o santo que protege, é o santo protetor, né? Então, ele dá uma ênfase aos espíritos que têm uma influência no campo das artes. Certo? E o interessante, Rafa, é quando assim, a gente leu nas perguntas lá atrás, né, que o aglomerado de indivíduos com objetivo comum. E se esses objetivos eles são objetivos, né, baseados justamente nos ensinamentos de Jesus, ali estarão
aqueles irmãos para poder auxiliar. Se você junta um grupo de amigos e diz, vamos lá levar a cesta básica ali em tal lugar, vamos ali visitar um lar de idosos, vamos ali visitar umas crianças, vamos ali ajudar fulana que acabou de mudar, né? O marido está doente, a filha está doente, não sei o quê, e ela está precisando de um auxílio. Acho que toda atividade, e aí falando das artes, falando até da própria doença do Covid, né? Na vacina, que muita gente até hoje diz que não vai vacinar porque a vacina foi feita muito rápida, é não acreditar muitas vezes que existem bons espíritos que influenciam justamente para acolher, né, as pessoas e para poder justamente as pessoas poderem, né, acreditar nessa evolução e nesse progresso, né? Então, assim, eu acho que essa atração dos espíritos, seja nos costumes, nos hábitos, né, é justamente para que a gente possa estar fazendo reinar, né, a justiça, né, dos homens que combate justamente a influência dos maus espíritos, como ele fala aí no texto. Então, a gente precisa, antes de tudo, quando se envolver em algo, a gente saber qual o objetivo nosso, né, em se envolver naquilo, né, o que eu estou querendo, o que eu estou pensando, o que eu estou justamente... qual é meu objetivo para com aquela atividade que eu vou desenvolver, seja no estudo, seja no ajuda, seja no apoio, até numa conversa fraterna, né? Então, quanto mais a gente colocar isso na cabeça e pensar em nós como espíritos e não como ser humano, né? Que bastou sentir uma agulhada no dedo, diz que a gente é desamparado, como a história lá, né? Do que a gente pensar o quanto foi bom todo o meu dia, né? Com o menino pequeno, com o marido que estava com problema, sabe, com todos os atributos, né, atribulações da nossa vida, né? E aí, chegamos na 521, eu vou ler aqui para vocês o comentário de Miramês nessa questão, que eu acho que é bem interessante. Deixa eu botar aqui. Ô, Cléo. Pode. Ô, Radan, de quem que é a tradução do livro que você leu? É do Matheus Camargo. Entendi. Porque existem diferenças dessa tradução aí para a tradução que a Cleo tem, que ela divulgou aí na tradução da Cleo, tá patrono. Nessa tá padroeiro, né, que você colocou. Ah, tá. No meu eu também. estava procurando padroeiro aqui. Edivaldo, no meu evangelho também tem padroeiro. E eu ia até falar que no Brasil nós temos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. São José da Coroa Grande, temos São José, pai adotivo de Jesus, como padroeiro de São José da Coroa Grande. Peraí, como é? São José, pai adotivo de Jesus? São José. São José não era José, marido de Maria? Então... E por que ele é pai adotivo? É porque Deus é o verdadeiro pai de Jesus. Ai, meu Deus, a gente vai ter que fazer um estudo aqui agora, viu? Gente, prepara aí. Pedro, levanta aí um monte de coisa. Ana, Rita, Edivaldo, um estudo só sobre isso. Vamos lá. Esse aqui, questão 521, comentada, né? Auxiliando o progresso. E aí, Miramês, nessa questão 21, ele diz o seguinte: os espíritos superiores são encarregados de auxiliar o progresso onde quer que seja. A gente estudou tudo isso aí hoje, né? Manifestando-se, outrassim, para alimentar as ideias nobres, revelando a sabedoria de Deus pelos seus próprios filhos. A razão te indicará meios inúmeros de sentir a paternidade onde os olhos possam ver e os sentimentos possam sentir. Quando as criaturas são dignas de assistência dos protetores espirituais, isso se dá, como no caso da pergunta aqui referida, a respeito das artes. O artista tem a assistência dos benfeitores espirituais, ajudando a manifestar o poder de Deus na expressão do belo. Tudo que representa harmonia é serviço da divindade. Não cabe às divindades, como eram chamadas antigamente, fazer que um homem completamente ignorante da arte seja um artista, mas ajudar quem já conquistou esse dom a mostrar com mais perfeição as belezas
que a tinta ou cinzel podem transmitir. Os espíritos superiores contribuem para o progresso em todas as suas manifestações, sem um lugar determinado. Eles trabalham em todo o universo e a Terra é um dos palcos dos seus movimentos de beleza imortal. Os antigos fizeram desses espíritos protetores divindades, por desconhecerem o verdadeiro sentido da ajuda espiritual. Os protetores são espíritos que passaram pelas mesmas trilhas em que os homens caminham hoje. Nos reinos da natureza, a diferença é a maturidade, em função do tempo. Eles são mais velhos, por conseguinte, já despertaram para a luz. Seus dons manifestam-se com mais intensidade e sua mente se expressa com mais harmonia. No entanto, somos todos nascidos da mesma fonte da vida, Deus. Mesmo os que algumas seitas chamam de Satanás, não são chamados de Satanás. Eles são filhos do mesmo Deus. E no amanhã alcançarão a mesma luz dos anjos, tornando-se como eles no exercício da caridade. Qual os que operam com o Senhor? Deus, sendo amor, não iria criar espíritos somente para o mal, do modo que se pensa. A coletividade atrai espíritos de acordo com suas tendências, e as tendências más é que geram as violentas leis dos homens. Eis porque as religiões se preocupam em consertar o homem, para que a coletividade atraia mais espíritos elevados, e nessa sequência o mundo vá se elevando na escala a que pertence. O cristianismo é o molde mais perfeito das reformas dos indivíduos. Quando os homens vieram a esquecer o principal objetivo dos preceitos da mensagem de amor, o Espiritismo com Jesus tem essa missão de auxiliar o progresso em todas as suas manifestações do crescimento da vida. Os bons espíritos ficam em minoria na Terra, devido ao posicionamento das criaturas. Se a Terra tem mais espíritos ignorantes encarnados, ela, por lei de justiça, recebe mais espíritos inferiores, por serem atraídos pelos seus iguais. Porém, não há que esmorecer, porque se tratamos do progresso, que é lei de Deus por toda parte, ele é Deus se manifestando e é capaz de modificar tudo em crescimento constante. O ponto mais difícil do progresso é desobstruir a região moral das criaturas. O resto é mais fácil. Entretanto, a moral mexe no espírito. A tendência à rejeição surge logo que nós decidimos a melhorar moralmente. Se queres conhecer a população oculta que vive uma nação, observa os costumes das criaturas que ela vive. Assim ocorre com a própria terra. Entretanto, a semente de luz do amor não morre, e ela cresce, mas junto dela cresce igualmente o joio, deverá pela raiz, segundo a promessa do Cristo de Deus. Nos dias atuais, aparentemente, as trevas são dominantes, mas, na realidade, elas estão enfraquecendo, dando lugar à luz que há de iluminar todas as almas. E é isso, meus amigos, que temos para hoje. Miriam Mesa aí trazendo sua contribuição, eu acho que fez um bom resumo, né, daquilo que a gente viu hoje. Alguém quer comentar? Ainda temos aí uns 10 minutos. Eu lembrei. Eu lembrei aqui, quando fala de arte, eu lembrei da poesia, né? Quando a gente está fazendo um trabalho direcionado para uma coisa, vamos dizer assim, eu já participei de muitas reuniões e eu fazia poesia pegando um tema. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, existe realmente, é muito assim, não pode dizer que não há uma proteção, porque a ajuda espiritual, ela está ali na cara, pelo menos para mim, né? Então, é muito bom quando às vezes você procura palavras para poder, porque assim, a gente não vai escrever, a gente não está escrevendo para a gente, né? A gente está escrevendo para outra pessoa, então a gente tem que ter muito cuidado com o que escreve. Então, tem muitas palavras que a gente tem que modificar,
enterros e tudo mais. E isso, a espiritualidade, nossa, como eu já senti esses momentos assim de ajuda na hora que a gente está fazendo um trabalho para a gente levar para outras pessoas lerem. Né? E é muito interessante. Eu acredito que, é claro que em todos os tipos de arte, né, na música, né, é claro que nem todo mundo tem, vamos dizer assim, tem esses cuidados, mas a gente sabe que a espiritualidade está lá, que a culpa não é da proteção, é nós que não ouvimos as proteções, né, de Deus, daqueles que estão ao nosso lado, para que a gente traga uma boa semente, né, plantar uma boa semente e deixar que essa semente se gere no tempo, né? Muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Muito bacana isso aqui. Legal mesmo. É isso. A dona Clé hoje, né? Neste momento aqui dessa aula, ela foi uma boa anjo guardião, me lembrando dos meus compromissos, meu Deus, com o evangelho no lar. Muito obrigado, minha anja guardião de hoje. Muito obrigada. Na verdade, o seu anjo deve ter falado com o meu anjo, e o meu anjo me intuiu para falar aqui. Fala, Ana. Então, mas Miramês até já clareou bastante, é essa questão de que a gente pode se invocar o Espírito para nos ajudar a auxiliar essa questão das artes, mas desde que a gente tenha essa predisposição. Como a Rita bem colocou, né? Ela é poetisa, então ela pode buscar essa invocação aí, porque vai auxiliar, porque ela já é poetisa. Agora, se eu for invocar um espírito para me auxiliar a cantar, não vai adiantar nada. Mas vamos lembrar também que essas habilidades podem estar aí cobertas pela sombra. De repente a gente até tem, mas ainda não despertou para isso. Então, a gente vai até insistir, né? Invoca e tenta, quem sabe. Ana Ilza, quer aprender, eu te ensino. Ó! Quer aprender, eu te ensino. Eu fico agradecida. É fácil, tem técnicas também, viu? Que você pode aprender para fazer rima, essas coisas. Eu tenho toda a técnica aqui. Se quiser aprender... Não, eu pensei que era cantar. A escrever você já sabe. Eu pensei que era cantar. Fazer versos, fazer rimas, sonetos, essas coisas assim, sabe? Fazer esse tipo de literatura poética. Uma coisa que eu achei interessante do texto de Miramês, ele falando assim, né, que o evangelho, ele tende a mudar o cristianismo, né, a mudar, né, porque mudando as pessoas, você terá uma nação melhor. Então, não adianta, hoje, eu lembro sempre de uma palestra do Raul Teixeira, que eu vou botar lá para vocês, né, ele falando sobre políticos, é muito engraçado ele ser Raul Teixeira. E, assim, às vezes a gente fica muito zangado com os políticos, né, que nós escolhemos e que nós colocamos lá, né. Pode ser que eu não votei, mas outro irmão meu votou. Mas tudo aquilo que me agrada em um político é tudo aquilo que eu tenho. E tudo aquilo que me desagrada em um político é tudo aquilo que eu já vou repelindo. Só que, assim, nenhum político, nenhum deles vai salvar nação nenhuma. Quem vai salvar a nação é o próprio povo com a sua mudança, né? Mudança de conceito, mudança de atitude, né? Cada atitude pequena que você faz pode parecer bobagem, mas só o fato de você parar de jogar um lixo na rua, você já está fazendo uma mudança de conceito com toda a sociedade. Uma vez eu falando isso, um colega meu brincou e disse, Cléo, mas se eu fizer isso, como vai viver os garis? Né? E eu aí cheguei e disse para ele assim, os garis, eles deixando de ter lixo na rua, ele vai aproveitar para poder justamente fazer o quê? Aquilo que hoje ele não consegue fazer, que é dar mais brilho àquilo que hoje ele não consegue fazer. Né? Se você deixa uma bandeja no senão você está tirando o emprego daquela pessoa. Não, você não vai estar tirando o emprego daquela pessoa. Você simplesmente vai fazer com que aquela pessoa vá ali e limpe aquela mesa muito melhor, porque você já fez o trabalho de tirar. Então, assim, esse pensamento é um pensamento ainda meio atrasado, e a gente tem que começar a perceber isso, né? Começar a perceber que político nenhum muda, né? A mente pequena, né, Pedro? Político nenhum muda, né? Ninguém. Então, assim, essa palestra do Raul Teixeira é muito engraçada, porque ele diz assim, que ele estava junto com alguns professores, na sala dos professores, reclamando do novo, não sei se era governo ou o que era,
né, que tinha aumentado, né, que não tinha aumentado os valores dos professores. E ele estava lá na discurso, o patrono do discurso, né, com os professores, né, os professores tudo sentados, e ele fala, mas não pode acontecer isso está errado, isso está aumentando, isso está não sei o quê, não sei o quê. E ele disse que aquele espírito, né, que é o guia dele, né, foi chegando, Camilo, né, chegando no corredor, e ele falando e olhando para o corredor, e aí vem Camilo. E ele começou a baixar a voz, né, e os irmãos que estavam ali sentados esperando ele falar, fala, Raul, você não estava falando até agora? Continua, Raul. E ele baixando a voz, né, Camilo chegou perto dele e disse, meu irmão, o que está acontecendo? Aí ele disse, não, você não está vendo como é que está o preço do gás? E meu salário, o salário dos professores não aumenta, né? Ele falando em pensamento, né? Com o Camilo, né? E aí Camilo chegou e disse assim, mas você já não sabe por que está passando por tudo isso? Por que essa exaltação? Por que essa revolta? A revolta não tem que vir com discurso, com palavras. Tem que vir com ação. Tem que vir com mudança, né? Se vocês não querem mais um governo, um presidente, algo que seja assim, algo que seja assim, vocês mudem a atitude de vocês, porque mudando a atitude de vocês, perto de vocês vão estar pessoas que pensam igual a vocês nesse tipo de melhoria, né? Já vai saber o que tem que fazer. Então, às vezes, quando você para fazer essa análise política desse contexto, você começa a perceber que, gente, não tem nada errado, está tudo certo. Nós temos a quem merecemos, nós temos do lado quem merecemos, nós temos a família que merecemos, o governo que merecemos, o presidente que merecemos ainda. Queremos mudar? Queremos, vamos mudar as pessoas, né? Vamos tentar fazer com que essas pessoas se conscientizem desses detalhes que ainda são, né? Como o outro me falou, se eu parar de jogar lixo na rua, os garis não vai ter mais trabalho. Se eu parar de tirar como é que chama? A bandeja da mesa, as pessoas que limpam a mesa não terão mais trabalho. Isso é tudo desculpa, discurso vazio, né? Para que a gente possa fazer essa mudança nossa interior, para que a gente possa, sim, pensar nas pessoas com mais valor, né, do que aquilo apenas que ela tem, né? E aí, essa é a minha opinião, gente. Se vocês querem comentar mais alguma coisa, e quando eu começo a falar, não paro mais. Fala, Pedro. Edivaldo ia falar? É isso que você disse, é o verdadeiro sentido do objetivo da doutrina espírita, né, que é a própria transformação do homem. Né? Conforme o homem vai se instruindo e se transformando, naturalmente teremos uma sociedade melhor, teremos dirigentes melhores também, porque a gente não pode gerar realmente expectativa em cima de outras pessoas que são falíveis como nós, né? Então, esse objetivo que o Espiritismo está com tanta clareza, que mostra para a gente que não existe milagre, vai ter um milagre, as coisas não vão mudar de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? A partir do momento que a gente realmente vai se transformando, né, naturalmente vamos sendo exemplos através do esforço que a gente faz a outras pessoas, a coletividade como um todo tende a melhorar também, né? E as companhias vão sendo cada vez melhores, né? Até então, com as nossas tendências, com as nossas paixões, é natural as companhias nossas ainda serem de espíritos inferiores como nós, né? Se queremos uma sociedade melhor, realmente, devemos nos transformar primeiro, não cobrar do outro, né? Eu tenho que cobrar de mim próprio. É isso, Edivaldo. E como o próprio Kardec, quando fala dessa questão, né, de melhoria da sociedade, melhoria do mundo, né, como falou Miramês, no Livro dos Médiuns, eu sempre lembro desse item, acho que é o único que eu decorei do Livro dos Médiuns, que é o item 350, quando Kardec diz que a doutrina espírita, como foi anunciada para vir melhorar a sociedade, ela vai fazer isso. Mas não é assim da noite para o dia. Ela vai melhorar a sociedade, transformar o mundo com a transformação individual, com a transformação pessoal de cada um de nós. E aí vamos nos juntar e nós vamos ter uma sociedade melhor. Então, é por aí. Vamos tentar fazer a nossa mudança, que não é fácil, todos nós pisamos na bola, no tomate, no machiste todo dia, né? Mas vamos seguir o Kardec, não vamos perder o fio da meada. Perfeito, Pedro. Regina, a Regina quer falar.
Pode falar, Regina. Oi, pessoal, boa tarde. Não, é só um comentário, Cléo, em relação ao que você estava falando, né, da gente não se deixar envolver, né, com as questões de política, das coisas ruins que a gente vê acontecendo. André Luiz mesmo já falou que o mal, ele não merece ser comentado, né? Então, eu acho que nesse momento tão delicado que não vou nem falar o planeta, vamos falar do nosso país, que é o que nós temos mais próximo da gente, está passando. Eu acho que quanto menos, né, a gente circular fake news, quanto menos a gente ficar circulando aí, né, coisas que a gente não concorda e que não vai resolver a gente ficar falando, né, que se acaba criando inimizade com amigos queridos, com familiares, né, é a gente começar a falar só de coisas boas, né? Porque a gente fica dando ênfase a isso tudo, e aí a gente tem a impressão que só está acontecendo isso, né? Que as coisas estão muito ruins. E a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo. É porque o bem ninguém comenta. As pessoas só querem comentar as coisas ruins. Mas quantas pessoas, né, estão aí matando a fome de irmãos nossos que estão desempregados, né? Quantas pessoas estão aí estendendo a mão? Então, eu acho que a gente tem que fazer a psicologia reversa, sabe? Começar a falar de coisas boas, a mostrar coisas boas. Primeiro porque a gente sabe que o nosso pensamento é vida. Fica tudo aí, né? Fica aí. Aí o meu pensamento de ruim, né? de raiva, de ódio, encontra com outro pensamento ruim, de raiva e ódio, vai alimentando essas pessoas. Então, eu acho que nós temos que fazer o contrário, né? Porque o mal, ele não tem que ser comentado, né? E a minha mãe falava uma coisa pra gente, quando a gente era adolescente, né? Era assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então, se a gente está no meio de pessoas que têm esses pensamentos ruins e a gente não compactua, né? Então, vamos mudar nossas companhias, né? Não vamos deixar nos abater, nos influenciar, né? E isso vale para tudo na vida da gente. Se a gente tem problema com a bebida e tem dificuldade de largar, não vamos andar com quem bebe. Se a gente precisa largar de fumar, não vamos andar com quem fuma, né? Isso é muito simples. Só que a gente fica colocando tanta dificuldade, né? E a gente fica se apegando naquilo, porque é difícil mesmo e tal. Não, é difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que querer. Aí a gente tem que fazer aquela reflexão. Qual o tanto que nós estamos querendo? Né? Qual o tanto que nós estamos esforçando para nos modificar? Porque a gente ficar se agarrando a esse tipo de desculpa, né? Tá certo, tem que estar no planeta de prova e expiação, né? O pensamento aqui é mais pesado, é tudo, mas nós podemos vencer um leão por dia, né? A gente não vai conseguir aí, acabar com todos os nossos defeitos, talvez numa encarnação só, ou de um dia para o outro, mas a gente tem que lutar para combater pelo menos um. Né? Então, eu tenho tentado não me apoiar em desculpismo, sabe? Porque a vida está difícil para todo mundo, né? Todo mundo está passando por um problema, mas eu tenho Deus que está comigo, eu tenho os espíritos amigos, eu tenho meu anjo da guarda, né? Eu não estou sozinha. Então, se eu quero melhorar, se eu quero fazer o bem, né? Tudo vai acontecer para que isso flua, né? Era só isso. Uma boa tarde para todo mundo, viu? Beijos. Além disso, nós temos que observar que nós, espíritas, não devemos, não, nós temos que ter uma visão diferenciada do que está acontecendo no mundo. Nós, espíritas, não é porque nós somos melhores, não, porque nós temos uma visão da espiritualidade, da conexão entre os mundos, físico, espiritual. Então, nós devemos ter, eu até digo, temos que ter uma visão diferenciada do mundo, não podemos olhar o mundo de uma maneira distante. Então, segundo o nosso grande mestre Emmanuel. Então, vamos isso é lá. verdade, Pedro. Eu estava até, só finalizando aqui, Cléo, desculpa, eu sei que estava avançando um pouquinho. Eu estava conversando com meu filho essa semana justamente sobre isso.
Porque às vezes entristece a gente vermos aí irmãos espíritas, né, tendo determinado comportamento. Aí meu filho falando assim, mãe, mas eu não consigo entender, né? A pessoa está lá, faz isso, faz aquilo, participa disso e daquilo, né? Como que pode ter esse comportamento? Aí eu respondi para ele, até hoje, meu filho, ele não assimilou nada, né? Do que estudou, do que tentou exercitar dentro da doutrina. Porque a doutrina espírita, ela é uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida, gente. Ou a gente muda, ou a gente muda. Né? Ou a gente muda, ou a gente muda. Então, a gente tem que ter paciência com esses ainda que estão na doutrina, mas ainda não assimilaram a essência dela, né, gente? É muito difícil. Mas um dia todos nós vamos... Mas, ó, eu vou além, né? Porque o que é o verdadeiro espírita? Se a gente olhar a questão 909, ele diz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações, que é o que hoje a gente cobra dos espíritas, não é isso? Ele diz sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, na verdade, não é que eles não assimilaram, é a vontade de pequenos esforços em mudar. É só isso. Né? Mas eles não deixam de ser espíritas, não deixam de conhecer. E muitos serão cobrados a quem muito foi dado. Então, não adianta só beber da fonte, né? Que a gente está cobrado. Né? Então, gente, assim, tá ótima a nossa conversa aqui, né? Mas vamos fazer aqui o nosso encerramento. Foi maravilhoso o estudo de hoje. Agradeço demais a vocês pelas contribuições, pelas reflexões. Vamos continuar fazendo essas reflexões, que eu acho que são muito importantes para o nosso crescimento, né? Não adianta só a gente vir aqui, ler as questões, né, sem poder fazer essas reflexões que são maravilhosas, tá bom? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer a espiritualidade amiga, mais uma vez, por esse estudo maravilhoso, pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos espíritos protetores, familiares, simpáticos, todos aqueles que nos acompanham, que nos intuem, que eles possam cada vez mais nos intuir para o bem. E aqueles irmãos que, assim, em algum momento, a gente tenha pisado no calo, pisado no pé em alguma encarnação, que nos acompanha, né, que ainda sofre de algum mal que a gente tenha causado, vamos pedir perdão. Peço perdão, meu irmão, por tudo que tenho lhe causado ou lhe causei. Mas eu tenho certeza que, neste momento, a doutrina espírita tem trazido para a minha vida apenas coisas boas e coisas a me transformar. Que eu possa continuar seguindo nessa seara de Jesus, nessa seara do bem, que me impõe algumas restrições, mas são restrições benéficas, algumas modificações que são tão poucas, tão pequenas, mas que eu faço com muito esforço. E gostaria que você também pudesse fazer, para que a gente possa, assim, seguir no progresso do bem. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver no final de semana, na semana que vai se adentrar, nos dando muita força, muita fé, de coração, para que a gente possa estar guiando na seara do bem. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Cléo, Paulo. Obrigado a todos que participaram, na boa. Obrigado. Ô, Cléo, Bom fim de semana. Cléo. Obrigada, gente. Eu não sei.